Olá, amados. Hoje falaremos um pouquinho da Quimbanda. A Quimbanda não é simplesmente mais uma das linhas existentes dentro do culto afro-brasileiro. Suas influências não são somente Banto, Nagô e Yorubá. Também abrange em largas escalas dos aspectos da religião indígena, católica, espiritismo moderno, alquimia, o estudo da natureza fundamental, da realidade e correntes orientais. É importante lembrar que o sincretismo entre Exu e o diabo existem, tendo várias confusões ao verificar que atualmente muitas pessoas pensam que a Quimbanda é um culto satânico ou magia negra, tendo aquele sentimento de dualidade aonde as pessoas veem o bem e o mal em uma luta eterna, confundindo a figura do diabo com tudo de ruim, que se lembrar que ele já teve o seu martírio e foi vencido por Deus, que é quem determina o aspecto e a liberdade de suas ações desde o princípio dos tempos. Tida como sinônimo de magia negra ou de baixo espiritismo, a Quimbanda é, no seu sentido mais básico, tão somente a contraparte da lei da Umbanda ou as aplicações da lei ao mundo da forma. A palavra Quimbanda se traduz, segundo a lei dos verbos, como conjunto oposto da lei. De fato, a Quimbanda exerce um papel ao contrário à Umbanda, embora um sentido equilíbrio, uma vez que o universo e suas leis baseiam-se na harmonia dos opostos. O triângulo com a vértice apontada para cima significa o que está em cima, a luz que parte do ponto para a abrangência de cima para baixo. O triângulo com a vértice apontada para baixo significa o que está embaixo, as ordens de cima ou da lei em execução, a bênção das hierarquias superiores ao indivíduo ou a súplica do indivíduo aos seres superiores, o karma passivo, as duas mãos unidas para baixo, em orações aos senhores da forma. Neste sinal relaciona a Quimbanda. Os dois sobrepostos, reunidos formando um hexagrama, simboliza a harmonia entre os opostos, o resgate, a ascensão de todas as almas rumo à espiritualidade, pois em verdade aqueles que se encontram em grau mais alto possuem um correspondente em grau mais baixo. Mas como surgiu a Quimbanda? Após a descida do ser espiritual ao universo astral, vários desses espíritos tomaram-se marginais cósmicos, pois traziam dentro de si a revolta, a insurreição e o ódio por afinidade. Estes seres foram atraídos às zonas eternas de planetas semelhantes à Terra, em seu locus subcostais umbral, habitando a contraparte astral deste ambiente. Bem, este dito como os marginais cósmicos não podiam ficar por aí vagar dentro de um ciclo vinicioso, tanto as suas consciências quanto a de outros seres. Estes tinham de ser trazidos de volta à luz, ao caminho da paz e da harmonia, sendo que tal permissão deveria ser alcançada por eles através de seus próprios atos, direcionando-os a aprender por forma das variações do karma a conquistar esta harmonia, primeiro interiores e depois exteriores, com as forças cósmicas. Os Exus. Em nosso sistema solar, os 7 guardiões da luz para as sombras, os 7 Exus planetários se encarregam de arrebanhar milhões de almas submissas e colocá-las na roda das reencarnações, para que este adquirisse equilíbrio há muito perdido. Muito após desencarnarem, dezenas de vezes conseguiram recuperar o equilíbrio próprio, sendo que agora, regenerados, foram chamados para trabalhar dentro da faixa vibratória afim aos 7 guardiões da luz, para as sombras, sendo esta
oportunidade que teria para se reajustar definitivamente com as leis universais. Assim surgiram, após os erguerem das noites escuras e erros, depois de passarem por uma completa reabilitação, aqueles que se chamaram de agentes da justiça e da disciplina kármica, Exu de Umbanda. É por isso seu trabalho voltado ao terra a terra, nas zonas subcrustais, onde combate, impede que entidades ainda presas às correntes do ódio e do rancor se infiltrem nos locais que não lhes dizem respeito. Os Exus conhecem a mentalidade do modo de agir destes seres, pois que muitos já foram magos negros e agora trabalham na reabilitação destas outras almas ainda envidadas e endurecidas por séculos deste mundo espiritual. Os Exus são espíritos ainda na fase de elementares, pois evoluem dentro de determinadas funções kármicas e se agrupam dentro da quimbanda, falanges e subfalanges, grupos, subgrupos e corundos, atuando na cobrança do karma coletiva do palmo e do individual, exercendo sua ação da luz, das sombras e das sombras para a terra. Nada acontece de cima para baixo, de qualquer forma, como se o karma fosse algo que não se manifestasse espontaneamente. Existe direção e controle para tudo. Quem o faz são os Exus de Umbanda, que aplicam as leis superiores aos casos kármicos coletivos e individuais. Exu de Umbanda não é, pois, um ser espiritual perigoso, nenhum agente do mal. Pelo contrário, antes um agente da justiça amparador e da magia celeste, com responsabilidades definidas perante os tribunais kármicos, executor fiel das leis de cima para baixo. Os Exus atuam mais no serviço terra-terra, e talvez seja por isso que a maior parte das pessoas ainda acreditam ser eles o rei da barganha, que faz o mal em troca de alguma coisa. A verdade não é bem essa. Exu trata de verdade dos problemas mais afeitos à matéria, tais como demandas, trabalhos, dinheiro, entre outros. Mas um Exu jamais dará algo a alguém que este não mereça. Sabemos de casos em que pessoas pediram o mal para outro em trabalho por Exu e disseram ter conseguido seu intento. Na realidade, quem faz os trabalhos de morte e aceita em troca por elementos onde existe sangue e outros não são os Exus, mas sim os quiumbas, entidades que odeiam os Exus, por serem eles policiados, que não perdem a oportunidade de se fazerem passar por eles usando o nome de guerra exatamente para sujarem a imagem. Os quiumbas são seres trevosos, desequilibrados e são seres enviados determinados magos negros que habitam as mais baixas covas do submundo astral e se identificam tão bem. Alguns centros umbandistas trabalham com a magia negra, diretamente com os quiumbas, seres que destroem os médios em troca de algo favorecimento material, o que causa graves doenças psicomáticas que podem custar aos espíritos muitos séculos de recuperação. Os quiumbas se manifestam dizendo-se Exus usando o nome de Quimbanda como vingança, já que quando enfrentam os Exus sempre levam a pior. Esse assunto de Quimbanda é muito complexo e muito extenso, mas faremos vários vídeos explicando sobre o exército de resgate dos Exus, relações existentes entre as linhas de Quimbandas,
e umbandas, ciclos dos Exus, classificações dos Exus, classificação moral do bem e o mal, Exu pagão, Exu batizado, entre outros da continuidade da quimbanda. Esse foi apenas um breve resumo. Bom, é isso aí. Curta, inscreva-se e compartilhe com seus amigos. Lembrando que, em breve, o Diário de uma Mística, estaremos fazendo trabalhos, tarô, magia do amor, abertura de caminho, entre outros trabalhos, em breve. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Forte abraço.